Saudações a todos. Hoje estudaremos Poder Executivo da União, Poder Executivo Central. O Poder Executivo está expressamente estabelecido no artigo 76 da Constituição Federal, que diz: Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Nos parece que seria mais completo se o artigo 76 dissesse que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, pelo Vice-Presidente, auxiliado pelos ministros de Estado. Mas a figura do vice-presidente não aparece porque o vice-presidente da República só exerce o executivo quando ele está substituindo o presidente nos impedimentos do presidente ou quando ele está sucedendo o presidente no caso de vacância. Vacância é vaga. Que seria o impedimento do presidente que daria a oportunidade para o vice exercer o executivo? Seria o presidente, por exemplo, se ausentar do país por prazo superior a 15 dias. Aí assume o vice. Ele estaria assumindo por impedimento. Seria o presidente da República pedir licença, por exemplo, para tratamento de saúde. Aí o vice assumiria por impedimento do presidente. Então, o que seria o caso de vacância? Seria o presidente da República renunciar, seria o presidente da República ser cassado, aí então o vice assumiria por vacância. Seria o presidente falecer, por exemplo, aí seria um caso de vaga. Então, o impedimento, nós podemos dizer que ele é temporário e a vacância é definitiva, é quando o cargo está vago. Então, por isso que não é correto se colocar no exercício do Poder Executivo, que está expressamente estabelecida no artigo 76, a figura do vice-presidente. Então anotem, abaixo do Poder Executivo, anotem assim: o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Muito bem. Olhando o plano, nós vamos agora para o primeiro item. Função típica do Poder Executivo. A função típica do Poder Executivo é exatamente praticar atos de chefia de Estado e de chefia de governo. Chefia de Estado e chefia de governo, porque no presidencialismo, que é o nosso sistema, uma só pessoa exerce as duas funções, funções de chefe de Estado e função de chefe de governo, que é o presidente da República. O presidente da República exerce a função de chefe de Estado quando ele está representando a nação, representando o Estado. E exerce a função de chefe de governo quando ele está governando. Então anotem: função típica do Poder Executivo: praticar atos de chefia de Estado e de chefia de governo. Praticar atos de chefia de Estado
e de chefia de governo. No item 2, nós temos funções atípicas do Poder Executivo. Uma função atípica do Poder Executivo é a função de natureza legislativa. Quando é que acontece uma função de natureza legislativa? É quando, por exemplo, o presidente edita uma medida provisória. É quando ele elabora uma lei delegada. Então ele está exercendo uma função atípica. Por quê? Porque lei é competência do Poder Legislativo. A Constituição é que assegura ao presidente editar medidas provisórias com força de lei, ou então editar leis delegadas, que são aquelas leis que são autorizadas pelo Congresso Nacional, o presidente a elaborar. Então aí ele está numa função atípica legislativa. E temos também função de natureza jurisdicional. Função atípica de natureza jurisdicional é quando o executivo julga, apreciando, por exemplo, defesas e recursos administrativos. Aí o presidente está exercendo uma função jurisdicional, porque ele julga, seria no caso de um processo administrativo, onde a palavra final seria do presidente da República, admitindo a acusação e demitindo o funcionário, ou então não admitindo. Então, isto aí é uma função atípica de natureza jurisdicional. Muito bem. As atribuições do presidente da República estão enumeradas no artigo 84, que eu vou observar para vocês. Compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado, exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos em lei. E aí vai sucessivamente. Nós temos aqui, como competência do presidente da República, privativa, né? Nós temos 27 incisos. Tá? Eu vou apenas citar o dispositivo e vocês vão identificar na Constituição. Se eu colocar todos esses dispositivos aqui, esses incisos, já não é um plano de aula, já é um livro. Então coloquem: funções atípicas do Poder Executivo. Coloquem letra A, natureza legislativa. Grifem e coloquem 2 pontos. Quando o presidente da República elabora medidas provisórias, vírgula, leis delegadas, ponto e vírgula. Letra B, natureza jurisdicional. Dois pontos. Grifem. Quando o executivo julga, vírgula, apreciando defesas e recursos administrativos. Ponto em seguida.
as atribuições do Presidente da República estão enumeradas no artigo 84. Agora nós vamos para o item 3. Chefia de Estado e chefia de governo. Isso aí é em consequência do sistema que o Brasil adota, que é o sistema presidencialista. No sistema presidencialista, o executivo apresenta uma estrutura unipessoal, ou seja, coincide em uma única pessoa as duas funções: a função de chefe de Estado e a função de chefe de governo. Chefe de Estado brasileiro é o presidente Bolsonaro, chefe de governo brasileiro é o presidente Bolsonaro. Por quê? Por causa do sistema de governo que o Brasil adota, que é o sistema presidencialista. Neste sistema, coincide em uma única pessoa as duas funções: a função de chefe de Estado e a função de chefe de governo. Então anotem: chefia de Estado e chefia de governo. Em consequência do sistema presidencialista, o presidente da República exerce a chefia de Estado e a chefia de governo. Muito bem. Agora nós vamos ao item 4. Investidura no cargo. A eleição para presidente da República ocorre simultaneamente em todo o território nacional no primeiro domingo do ano que antecede o término do mandato presidencial vigente, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver. Explica-se. Se no primeiro turno algum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos válidos, ele estará eleito no primeiro turno. Não haverá segundo turno. Votos válidos significa metade dos votos mais um, não sendo computado os votos em branco nem os votos nulos. Agora, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta no primeiro turno, aí sim haverá o segundo turno, concorrendo neste segundo turno os dois candidatos mais votados, sendo considerado eleito o candidato que obtiver a maioria de votos. Aí não é preciso mais maioria absoluta. Se tiver um voto a mais, ele estará eleito. Aí será uma maioria simples. Se no espaço do primeiro para o segundo turno
um dos dois candidatos mais votados desistir ou vier a falecer, será chamado o terceiro candidato mais votado. Muito bem. Não se vota para vice-presidente da República. Por quê? Porque o voto de presidente e vice é vinculado. Eleito presidente, automaticamente estará eleito o vice-presidente. O presidente da República tomará posse perante o Congresso Nacional. Se for marcada a data da posse e os eleitos não comparecerem, eles terão um prazo de 10 dias para comparecer, salvo motivo de força maior. Se eles não comparecerem, o cargo será declarado vago e será marcada uma nova eleição. Motivo de força maior seria o presidente adoecer gravemente, o candidato eleito, presidente, e ficar impossibilitado de assumir. Seria o candidato ser sequestrado, por exemplo, é um motivo de força maior. Então vamos anotar isso tudo que eu falei. Investidura no cargo. A eleição do presidente e do vice-presidente realizar-se-á, vírgula, simultaneamente, vírgula, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, vírgula, e no último domingo de outubro, vírgula, em segundo turno, vírgula, se houver do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Parágrafo, né? Será considerado eleito o candidato que, registrado por partido político, vírgula, obtiver a maioria absoluta de votos, vírgula, não computados os em branco e os nulos. Em seguida, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta, vírgula, far-se-á nova eleição, vírgula, concorrendo os dois mais votados, vírgula, considerando-se eleito
o que obtiver a maioria de votos. Muito bem. Vamos à vacância da presidência. Muito bem. No impedimento do presidente, a ordem de substituição será o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara assume primeiro que o presidente do Senado, porque a Câmara representa o povo e o Senado representa os estados. E sendo regime democrático, prevalece em primeiro plano a representação popular, que é exercido pela Câmara. Muito bem. No caso de vaga, se vagar o cargo de presidente, assume o vice-presidente e termina o mandato. Certinho? Muito bem. Se a vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, nós podemos realizar uma nova eleição, 30 dias depois de aberta a última vaga. Ou melhor, 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, o mandato são 4 anos. Se for nos 2 primeiros anos, a eleição será 90 dias depois de aberta a última vaga. Se a vaga ocorrer nos 2 últimos anos, aí a eleição será realizada 30 dias depois de aberta a última vaga. E ela será indireta. Será uma eleição feita pelo Congresso Nacional. É o único caso em que se prevê eleição indireta no momento para presidente da República. Então coloquem: vacância da presidência. Caso haja impedimento do presidente e do vice-presidente, vírgula, ou vacância de ambos os cargos, serão chamados, 2 pontos, o presidente da Câmara vírgula, o presidente do Senado vírgula, o presidente do STF, Supremo Tribunal Federal. Ponto em seguida. Se a vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, a eleição
será realizada em 90 dias. Ponto em seguida. Se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, a eleição será realizada em 30 dias pelo Congresso Nacional. Muito bem. Agora, prerrogativa de foro. Prerrogativa de foro significa prerrogativa para ser julgado. Os privilégios que o presidente da República possui no caso de julgamento. Se ele cometer um crime comum, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Se ele cometer um crime de responsabilidade, ele será julgado pelo Senado Federal. Crime comum é aquele crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Ferir, matar, caluniar, injuriar. E crime de responsabilidade é aquele que só é cometido pelo governante quando ele fere a Constituição. Aí ele está cometendo um crime de responsabilidade. Então, nos crimes comuns, o presidente é julgado pelo Supremo Tribunal Federal e nos crimes de responsabilidade, o presidente será julgado pelo Senado Federal. Nós vamos agora para o item 7, que fala de imunidades, que não são imunidades parlamentares. Só quem tem imunidade parlamentar é o deputado e o senador. O presidente tem imunidade, mas não são imunidades parlamentares. São proteções dadas ao chefe do executivo. Então, imunidade perante o processo. O presidente somente será levado a julgamento se a acusação contra ele for admitida por 2/3 da Câmara. Significa dizer que só tem julgamento se 2/3 da Câmara concordarem com a acusação. Isto tanto faz ser no crime comum como no crime de responsabilidade. Esta é a imunidade perante o processo. E a imunidade perante a prisão. O presidente da República só pode ser preso por sentença de mérito, sentença definitiva, prolatada pelo órgão judiciário. O presidente da República, por exemplo, não pode ser preso preventivamente, porque ele tem imunidade perante a prisão. Então, coloca: imunidade perante o processo refere-se à admissibilidade de 2/3
da Câmara dos Deputados, vírgula, isto é, vírgula, a concordância com a acusação. Imunidade perante a prisão. Como eu falei há pouco, nas infrações penais comuns, o presidente da República, para ser preso, tem que existir uma sentença de mérito proferida pelo tribunal competente. Senão ele não poderá ser preso. Ele não poderá ser preso, por exemplo, preventivamente. Então coloca: imunidade perante a prisão nas infrações penais comuns, vírgula, para que o presidente da República seja preso é indispensável a existência de sentença de mérito, vírgula, proferida pelo Poder Judiciário, quer dizer, sentença definitiva. A outra imunidade é a irresponsabilidade durante o mandato. O presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício do seu mandato. Por exemplo, o presidente da República resolve um domingo sair dirigindo uma moto em Brasília, atropela uma pessoa e mata. Este ato é um ato estranho ao exercício do seu mandato. Então ele responderá depois que terminar o mandato, através da justiça comum, porque este ato não está ligado ao exercício da sua função de presidente da República. Então coloque: irresponsabilidade durante o mandato. Não poderá ser responsabilizado, vírgula, por atos estranhos ao exercício do seu mandato. Parágrafo. O presidente da República somente responderá pelo delito após o término do mandato, vírgula, perante a justiça comum. Aí nós temos agora, no item 8,
crimes de responsabilidade e no item 9, crimes comuns. No crime de responsabilidade, a única punição que o presidente tem é a perda do mandato e ficar inabilitado para o exercício de qualquer função pública por 8 anos. Não tem uma outra punição. É uma punição política, porque o crime é de natureza política. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Collor. Collor perdeu o mandato por praticar um crime de responsabilidade. Ele ficou 8 anos afastado da vida política, mas depois de 8 anos ele voltou a se candidatar e hoje ele é senador. Crime de responsabilidade também foi cometido pela Dilma. Só que o caso da Dilma foi sui generis, que ela foi condenada, foi admitido, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, que era quem presidia o Senado no julgamento, resolveu fatiar a votação. Fez 2 votações. Uma, ela perdendo o mandato, e a outra ele fez se ela teria ou não os direitos políticos suspensos. Aí ela não teve os direitos políticos suspensos. Inédito. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição. Porque o parágrafo que estabelece a condenação, ele é muito claro. Admitida a acusação, condenada, perde o mandato e tem os direitos políticos suspensos por 8 anos. Fatiada a votação da Dilma, ela apenas perdeu o mandato, mas não teve os direitos políticos suspensos. Eu vou citar aos senhores aqui aonde está enquadrado o crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Ele está capitulado no artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 1, a existência da União, inciso 2, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Inciso 3, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Inciso 4, a segurança interna do país. Inciso 5, a probidade na administração. Inciso 6, a lei orçamentária. Foi aqui que a Dilma escorregou, na lei orçamentária, porque ela usou verbas destinadas para um órgão, ela deslocou para outro. Que todo governante faz isso, mas como a Dilma não tinha maioria na Câmara admitiu a acusação contra ela. Já não admitiu a acusação contra o Michel Temer, quando ele recebia pessoas 3 horas da madrugada no Palácio do Planalto, em audiência, para receber maleta de dinheiro. E ele ficou solto tranquilamente aí, porque a Câmara não admitiu. Não admitindo, não há julgamento. Este, então, é o crime chamado de responsabilidade. A única punição é a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Vamos anotar. Crimes de responsabilidade são
as infrações político-administrativo, é uma palavra composta, político-administrativo, cometidas no desempenho da função presidencial. Ponto em seguida. São as condutas que atentam contra a Constituição e especialmente o que está estabelecido no artigo 85, ponto em seguida. O julgamento do Senado tem natureza política, e a condenação limitar-se-á a perda do cargo, vírgula, com inabilidade, vírgula, por 8 anos, vírgula, para o exercício de função pública. Então, atentem bem, no crime de responsabilidade, quem julga o presidente é o Senado Federal. Tá? Muito bem. Agora nós vamos para os crimes comuns. O crime comum, ele já é de competência do Supremo Tribunal Federal. E ele refere-se às infrações penais, estendendo-se inclusive aos crimes de natureza política. Entretanto, o foro privilegiado só alcança os crimes comuns na vigência do mandato e ainda se o ilícito tiver relação com o exercício do mandato. Se não for assim, ele será julgado depois que terminar o mandato e não tem foro privilegiado. Será julgado pela justiça comum. Então vamos. Crimes comuns. A competência do STF alcança
todas as modalidades de infrações penais, vírgula, estendendo-se aos crimes eleitorais, vírgula, crimes dolosos contra a vida, ponto em seguida. Entretanto, o foro privilegiado no STF só alcança os crimes comuns cometidos na vigência do mandato e, vírgula, ainda, vírgula, desde que sejam ilícitos relacionados com o exercício do mandato. Encerramos aqui o executivo. Quero fazer uma observação para os senhores. Eu irei postar um trabalho para atribuir para vocês um ponto extra. Correto? Não é uma atividade avaliativa, é um ponto extra para ajudar vocês. Eu estou pensando, em princípio, em um ponto, mas pode ser até mais. Vai ser individual, mas é um trabalho pequeno. Aí eu vou explicar depois como é que eu quero o trabalho. Eu estou sem o roteiro aqui, que eu esqueci, entendeu? Eu vou postar e vou explicar como eu quero direitinho. É sobre direito tributário, é uma noção de direito tributário, tá? O que é imposto, o que é contribuição de melhoria, dar exemplo, um roteiro bem pequeno, auxiliar vocês para tirar vocês do NAS. Essa é a verdade. Eu vou dar um prazo bem longo para vocês me devolverem esse trabalho, correto? Então, para a semana eu já estou postando esse roteiro e você já sabe que é um ponto extra que eu estou dando para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.